Bom, pessoal, eu vou começar o nosso encontro, a nossa aula magna em defesa da ciência, convidando o professor Enio Candotti, do Museu da Amazônia e presidente de honra da SBPC. Meu nome é Diogo Lopes de Oliveira, eu sou secretário regional da Paraíba, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e tenho o prazer hoje de ter um evento organizado pela SBPC. Tenho a honra de receber o professor Enio Candotti, que faz parte da minha história, né? Eu tenho 40 anos de idade, mas, em boa medida, eu segui a carreira do jornalismo científico por causa dele, e é uma honra tê-lo aqui, professor Enio, para falar sobre divulgação científica em tempos de charlatanismo, tema proposto pelo professor Candotti, no momento em que a gente precisa defender a ciência, a gente precisa combater os movimentos anti-ciência, a gente precisa mostrar a relação que a ciência tem com a vida cotidiana das pessoas, com o dia a dia, que enxergar a vida através das lentes da ciência tem vantagens, evita o contágio, no caso da pandemia, evita o contágio, evita a morte, evita perdas. E eu queria passar a palavra com muito carinho e muito prazer ao professor Enio Candotti para ele iniciar a aula magna. Ele vai falar por mais ou menos 30 minutos, depois a gente abre um espaço para o debate, e o evento deve durar em torno de 1 hora, né, de 60 minutos. Eu agradeço a presença de todos, Daniel, as pessoas vão entrando, vão chegando na nossa sala. Professor Enio, a palavra é sua e o prazer é nosso. Obrigado. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Alô? Sim. Então, Diogo, muito obrigado pelo convite e espero corresponder às suas expectativas e às gentis palavras que você me dedicou. Falar da divulgação científica nesses tempos que correm me sugere não tratar de questões específicas de uma ou outra afirmação de pouco que escandaliza muitos pela sua invericidade, pela sua pouca aderência ao real, mas ou de informações falsas que são divulgadas, ou prescrições de medicamentos que não funcionam, mas buscar alguns princípios que possam nos ajudar a atravessar esses tempos tumultuados que vivemos. Digo isso partindo de uma espécie de mote. Nesses dias, lendo recordações de um grande amigo, Roque Larraia, um antropólogo de Brasília, ele escreve em um livro reunido pelo Alfredo Wagner sobre a pandemia e o território aqui na Amazônia. Ele diz o seguinte: em 1961, 60 anos atrás, em uma aldeia tupi, cerca de 100 quilômetros de Marabá, defrontei-me com as consequências de uma gripe, que pouco antes de minha chegada tinha matado 2/3 da população. Por isso, preocupo-me com nossas populações indígenas, desprovidas de resistência necessárias para enfrentar o terrível vírus que ameaça toda a humanidade. Hoje, toda a humanidade, todos nós, percebemos que somos todos índios, somos todos vulneráveis a essas viroses e às doenças. Não custa lembrar que a população da Amazônia, antes de 1500, era de 5 milhões de índios. Isso é pesquisa científica muito recente. Doenças contagiosas trazidas pelos europeus mataram cerca de 4 milhões
talvez não todas por doenças, mas 3, sem dúvida, sim. Ou seja, a questão da prevenção a doenças, a viroses, a pandemias, polariza e preocupa e está no centro das atenções da ciência. Por outro lado, não é apenas uma questão de doenças a serem combatidas, é uma questão de querer combatê-las e é uma questão de poder. Os europeus ocuparam as terras brasileiras e quem aqui habitava e se destruíram, mataram as pessoas que estavam ocupando. Então, era uma questão de poder. Se os índios tivessem metralhadoras naquela época, provavelmente teriam se defendido melhor. Mas as metralhadoras estavam do lado dos europeus e eles não duvidaram em utilizá-las. Então, não se tratam de, ao combater viroses ou pandemias, ou defender a saúde de todos e defender os alimentos para todos. Lembrem que a pandemia matou 5 milhões de seres humanos nesse último ano. Então, é uma quantia significativa. E ela o matou, mas a reação é uma reação que não é igual e não é apenas científica. É uma reação de poder. Se somos todos vulneráveis na saúde e na alimentação, o conhecimento é uma das armas que temos para nos defender. Mas, cuidado, não basta o conhecimento. É preciso dominar o conhecimento e é preciso ter os instrumentos que o conhecimento fornece para que possamos nos defender na saúde e na alimentação. Eu vou conversar com vocês sobre esta questão. Não é apenas conhecimento, não é apenas o nosso esforço de divulgar mais ciência e de ganhar mais e mais adeptos à ciência. Óbvio, isso é necessário, mas precisamos alcançar os instrumentos que nos permitam usar a ciência a nosso favor e não contra nós. Nesses últimos 2 séculos, foram desenvolvidas vacinas, foram desenvolvidas sementes, variedades de sementes resistentes e produtivas. Nós combatemos não apenas a fome, a peste, a cólera, a varíola, a poliomielite, a febre amarela, mas, por exemplo, a malária ainda está em estudo, ou seja, é uma frente de pesquisa científica e não se conhece. Uma epidemia de malária seria terrível e, no caso da Covid, se conseguiu, em menos de 1 ano, desenvolver vacinas, graças a conhecimentos históricos que estavam nas gavetas. E hoje podemos combater a Covid, mas ainda não combatemos a malária, ou seja, é um campo aberto que exige pesquisa e que exige atenção para que nós, de fato, possamos dizer que a ciência nos ajuda a sobreviver neste mundo. Nisto é preciso muito bem prestar atenção. A história da ciência permite hoje desenvolver em 1 ano vacinas. Foram descobertas 200 anos atrás e foram aperfeiçoadas, foram melhoradas, nesse último século foram divulgadas e funcionam. Isso é muito importante. Mas todo o conhecimento que se acumulou durante todos esses anos é de domínio público, é propriedade de toda a humanidade, não pode ser propriedade de poucos.
se aceitarmos que os conhecimentos que a história acumulou sejam de propriedade de poucos, as questões de poder entram em jogo e impedem que o conhecimento e a ciência estejam ao alcance de todos. Vejam um exemplo. O ano passado, Donald Trump, que era presidente dos Estados Unidos, queria que o laboratório alemão fabricasse com exclusividade uma vacina para os Estados Unidos. O laboratório recusou, mas só a ideia de que um presidente possa pedir exclusividade em de propriedade de uma vacina nos alerta para o mundo em que vivemos. Nós vivemos em um mundo em que os canhões podem definir a quem pertence a vacina e não reconhecer que vacinar, que a saúde é um direito fundamental de todos. Nisto está o centro do nosso desafio. Direitos humanos. A apropriação ou a má distribuição dos desenvolvimentos e dos conhecimentos científicos, que papel tem no crescimento das desigualdades no mundo? Os conhecimentos sempre foram favoráveis à igualdade, à fraternidade, à liberdade, ao combate à saúde, às doenças e permitiu melhorar a alimentação de todos ou não? Esta é a pergunta-chave. Pergunta-chave, o princípio-chave que deve nos orientar nesses momentos de pandemia e de charlatanismo é: os direitos humanos valem mais do que os direitos de propriedade ou os direitos de propriedade prevalecem sobre os direitos humanos? Nós veremos que, se os direitos de propriedade prevalecem sobre os direitos humanos, a desigualdade está instalada e o direito à saúde não é garantido. E a ciência, se for proprietária, se for apropriada por alguns centros de poder, não servirá à humanidade e não servirá para os fins que nós todos defendemos deva servir. A nossa esperança na ciência pode ser traída pelo fato de que a propriedade, os direitos de propriedade prevalecem sobre a sua função social, os princípios éticos que nos movem, princípios éticos fundamentais ao fazer ciência e ao viver nos dias de hoje. Um exemplo: na África, apenas 3% da população está totalmente vacinada. Na Europa, 60%, no Brasil, 55% nesses últimos meses. Bem ou mal, temos uma resposta. Não é ideal, deveríamos ter 70%, 80%, mas é importante. Agora, que na África apenas 3% da população seja vacinada, dá o que pensar. Países pobres não têm direito à saúde, mas, se eles forem contaminados, eles vão contaminar a todos. Então, há um dilema: ou vacinamos a todos, ou estamos sempre todos em perigo de ser contaminados. E não há barreiras, não há muros, não adianta se trancar dentro de um prédio e fechar todas as portas. O vírus entra, pois ele é insidioso, ele entra muito pequeno, ele passa pelas frestas, ele é um micromundo que nós não enxergamos, mas que tem capacidade de se espalhar. Então, o dilema é hoje: ou vacinamos a África, ou estaremos sempre em perigo. E para vacinar a África, obviamente, não se pode oferecer vacinas a $10 cada uma. Eles não têm esse dinheiro, não têm há muito tempo, por razões históricas de colonialismo e de prepotência,
por razões de poder, por razões de canhões. Eles não tinham os canhões para se defender da prepotência dos países europeus. Então, é o poder que decide sempre se nós podemos ser protegidos da contaminação, se encontramos as defesas, se vacinamos ou não vacinamos. É uma questão de poder ou é uma questão de direitos que devem estar além deste poder, devem ser princípios pétreos que todos os poderes devem aceitar. Nós vamos ver que, nos dias de hoje, no nosso país, o poder decide o que é verdade, mesmo quando é mentira. Esta é a questão que devemos observar com uma certa atenção. Não adianta se escandalizar com o fato de que sejam prescritos medicamentos que não têm função nenhuma. Essa prescrição é funcional a um desenho de poder de vida e de morte, poder sobre a vida das pessoas. Pode-se decidir que 100 mil mortos não importam, e que o desenho de poder de um grupo político que defende que os direitos de propriedade são mais importantes que os direitos humanos, defende isso. Então, charlatanismo é funcional a um desenho de poder, é funcional a quem pode. Imagina se o Bolsonaro não fosse presidente da República, alguém daria bola para as bobagens que ele diz? Não. Todas as fake news que circulam, toda a preocupação com isso, alguém prestaria atenção ao que dizem se não fosse um grupo de poder que se perpetua e promove políticas econômicas que retiram dos trabalhadores e das classes mais humildes importantes meios para viver decentemente e retrocedem em direitos conquistados há muito tempo. Quem podia imaginar que nós, em 2020, as 8 horas de trabalho que foram conquistadas há 50, 100 anos pelos trabalhadores teriam sido questionadas, que agora não, agora é 16 horas e olhe lá. Então, questões fundamentais, como os direitos da mulher, estão retrocedendo. Imaginávamos nós que poderiam retroceder um dia? Não, até poucos anos atrás achávamos que eram conquistas irreversíveis. Hoje sabemos que não são irreversíveis, que são parte de um desenho de poder que quer implantar determinadas regras sociais com as quais nós não concordamos, mas que são determinantes para os interesses de determinados grupos sociais, de classes, de grupos de interesse que não apenas localmente, mas internacionalmente se articulam para preservar estes privilégios. Então, quem tem poder de decidir se um medicamento serve ou não é quem tem poder para fazer isso. E, veja, não é à toa que a cloroquina, que é a grande vilão dessa história, um medicamento que não tem nenhuma comprovação que sirva para os fins ao qual ele tem sido prescrito, era fabricado pelo Exército. Então, qual maior demonstração de canhão conjuga e explica ou determina o valor de uma verdade? A nós, divulgadores de ciência, cabe insistir, denunciar, brigar, combater as inverdades, mostrando que elas são inconsistentes. Mas, para isso, precisa ganhar a confiança de todos
para o fato de que a consistência é um critério para dizer se vale ou não vale. Ou seja, ela precisa ser experimentada. Se um medicamento é experimentado, ele diz se funciona ou não funciona, e a partir daí se vai para frente. Se alguém considera que o fato que um medicamento não funciona é um caso particular, ou só naquele caso ele não funcionou, e nos outros, pelo que diz o pastor ou o general, funciona, estamos perdidos. Então, a nossa batalha é convencer a todos que a coerência, a consistência dos resultados, a experiência com os resultados, os meios que temos para mostrar que isso não é verdade, e não é um caso único, mas, em geral, não é verdade, ou seja, há métodos, há critérios, há sistemas de verificação que te permitem generalizar as suas conclusões. Este é o desafio da divulgação científica. Ciência, mercado ou poder? Este é o dilema dos nossos dias. Quem decide? São os critérios científicos, critérios de amostragem, critérios de testes, experiências aceitas em todo o mundo por um colégio, uma comunidade que procura meios para dar às suas conclusões a maior confiabilidade possível, ou é o mercado que decide pela aceitação e pelas modas, pelos interesses de quem controla, pela publicidade, pela omissão de determinadas informações, principalmente pela omissão de determinadas informações, ou seja, não dizem tudo, toda a verdade, dizem apenas a verdade que convém. E este é um jogo de mercado, há interesses, há lucros, não se pode atribuir dar ao mercado a capacidade de regular o certo e o errado. Ele vai fazer aquilo que dá mais lucro. E o poder? Tanto menos. O poder, quando se aproxima e se associa à ciência, é mortal. Precisa tomar um cuidado danado para que a ciência não seja um instrumento de poder, tenha sua independência e não sirva a desenhos que excluem, que ferem os direitos humanos. Poder para implementar os direitos humanos é um acordo coletivo. A Constituição, em 88, foi um instrumento de um pacto social, um pacto de poder, porque se atribuía aos governantes determinadas normas a serem obedecidas, a Constituição, e que era pactuada por todos, mas precisou derrotar a ditadura, criar uma Constituinte, escrever um corpo de leis, de determinações que todos devem aceitar. E, desde o começo, desde 88, nem todos aceitaram. Tanto que, com Collor, se questionou a Constituição de 88 e, com Bolsonaro, se desmascarou a resistência a determinados princípios. Quais eram os princípios que orientavam a Constituição de 88? Ninguém deve sentir dor. É muito simples. Isto é um princípio elementar. Ninguém deve sofrer pela sua saúde comprometida. O Estado deve, a sociedade, através do Estado, deve prover os meios para combater as doenças. Mas isto não é o princípio aceito pelo atual governo. Eles acham que a saúde é uma mercadoria como todas as outras que se compra na feira e se tem dinheiro. Se não tem dinheiro, fique sem saúde mesmo. Muito bem, que instrumentos temos nós para divulgar a ciência, para fazer com que o poder
seja desmascarado em seus desenhos de alienar, de afastar, de negar, de combater os direitos humanos de todos. E temos a nossa verdade, a história. São centenas de anos que quem faz ciência, quem procura entender o que acontece neste mundo, acumula certezas e incertezas, muitas vezes, que são trabalhados por gerações, e aos poucos se descobrem grandes segredos da natureza que podem ajudar a aliviar a fadiga humana, aliviar as dificuldades que encontramos em viver neste mundo, alimentar a todos, a combater as doenças e também a nos comunicar, a fazer o que estamos fazendo, discutir entre nós. Então, temos instrumentos muito importantes que entre nós ainda estão incipientes. Centros de ciências, museus, deveríamos ter 1.000, 2.000, 3.000 museus. Temos uma centena. Por quê? Porque é nos museus que jovens, adultos, estudantes, leigos se encontram e procuram perguntar e obter algumas respostas. É nos museus que se discute se a cloroquina funciona ou não funciona, porque precisa explicar, não adianta dizer não funciona. Isso é uma atitude de autoridade. Então, vem o pastor da igreja presbiteriana do sétimo dia e me diz que a cloroquina funciona. Eu disse, não, por favor, não é assim. Precisa testar, precisa fazer experiência, precisa explicar a todos como é que essas experiências foram feitas. E isto é função dos museus de ciência, dos centros de ciência, que mostram a natureza, abrem os segredos da natureza e, quando possível, até respondem. Mas ensinam, principalmente, a fazer perguntas. Se Diogo me perguntar qual é a principal mensagem que você quer deixar, eu diria, devemos aprender a fazer perguntas. Divulgação científica é fazer perguntas. As respostas vêm, as respostas demoram, as respostas são múltiplas, depende de como são feitas as perguntas e quais as condições temos para respondê-las. Mas a pergunta é fundamental. E a insistência de que, enquanto não se está convencidos da resposta, a resposta não é boa, é fundamental. É um princípio ético o que estou propondo. Direitos humanos acima dos direitos de propriedade. Direitos humanos acima dos direitos de não saber. Nós não podemos deixar de saber e admitir que direitos humanos não são obedecidos. Nós devemos saber o tanto quanto possível para defender os direitos humanos. Então, não saber, dizer tanto faz, ou dizer alguém pensa por mim, ou se espelhar no mandatário da República, que diz se é bom, se a vacina funciona ou não funciona, é abdicar dos direitos humanos e de abdicar do nosso papel na luta pelos direitos humanos. É sair das barricadas, é sair da resistência, é trabalhar com o inimigo dos direitos humanos. Para isto, eu acho que seria importante lembrar que os museus não são apenas grandes monumentos com imagens e peças do passado. Os museus vivos, que estão crescendo em número no país, refletem um retrato da sociedade assim como ela está hoje, da sua memória, das suas recordações,
dos seus registros orais de fatos que ocorreram. Museus que chamamos vivos, museus comunitários, museus nas comunidades, nos pequenos municípios, que reconstroem a história do município, de quem foi o quê, quais foram os momentos de tensão, quais foram as doenças que dizimaram parte da população. Centros, museus que guardem a memória da morte inicial. 2/3 da população de uma aldeia tupi havia sido dizimado pela gripe. Isso precisa ser gravado, isso precisa ser transmitido para os jovens, precisa lembrar que houve tempos em que, sem vacinas, sem proteção e por determinação maldosa determinação ou agressiva determinação de ocupar as nossas terras, injetavam, muitas vezes, até mesmo vírus e contaminavam a comunidade para ocupar-lhe as terras. Então, é um jogo de vida ou de morte, e o poder tem esta possibilidade de decidir sobre a vida e a morte. E nós temos a possibilidade de resistir a essas determinações quando o poder é abusivo, quando o poder fere a consistência, fere os princípios de que o que não funciona, não funciona. E não é só no caso particular de João Antônio que não funcionou. É geral. Para isso, existem instituições científicas, existem museus, existem locais onde se demonstra o valor geral de determinadas conclusões. Uma ideia que eu também deixaria, Diogo, é a seguinte: funcionou e tem funcionado pelo mundo afora um modelo de consulta popular e de consenso, de um acordo. Como é que nós decidimos se a cloroquina é bom medicamento ou não? Bom, podemos perguntar a especialistas, mas é sempre acreditar neles. É uma explicação de autoridade. Acreditamos neles, são pessoas boas, são pessoas honestas, éticas, e aceitamos. Mas tem também o pastor da igreja que te diz o contrário, que não é. Ou o presidente da república que te diz, não, a cloroquina cura. Então, é autoridade por autoridade. Nós precisamos, através de perguntas, através de convencimentos, checar. Mas ele diz isso que vale como? Por quê? Em base a quê? O cientista diz que vale, não vale, em função de quê? De que experiência? E isso pode gerar aquilo que se chamam conferências de consenso, ou seja, se cria um júri de 20 pessoas, 15 pessoas, de diferentes pontos de vista, diferentes estados sociais, de diferentes experiências de vida, e essas pessoas convocam a explicar. Se chama o pastor que explique porque ele acha que a cloroquina funciona. Se chama alguém do Ministério da Saúde que nos explique porque a cloroquina funciona. Ou se chama um cientista, um epidemiologista que explique porque a cloroquina não funciona. Quais são os métodos que se usou para saber que não funciona. Isto é uma... como a cloroquina tem problema, a vacina pode transformar uma pessoa em jacaré ou não? Isto chama os jacarés, chama o presidente, chama o vice-presidente, chama o pastor da igreja, chama o médico que prescreveu a cloroquina e chama outras pessoas que esse grupo de júri escolher. E que, afinal, chega a um veredicto, a condena ou não, mas em nome de uma comunidade maior, eles assumem a responsabilidade de fazer
melhor possível para esclarecer perguntas. Repito, a questão pode ser os direitos da mulher, pode ser as vacinas, pode ser a questão do aborto, outras questões mais que nos afligem e nos preocupam nos dias de hoje. É uma sugestão que deixo para todos, mas a principal, ao terminar, é uma mensagem que retiro do professor Florestan Fernandes, grande sociólogo, grande intelectual brasileiro, que faleceu 15 anos atrás, e ele dizia, e escreve, isso está registrado na Ciência Hoje, uma revista de divulgação científica que acompanhou o Diogo em sua formação. Era, então, a revista de divulgação científica da SBPC. Ele diz o seguinte, a respeito da vida dele, dos empenhos, dos compromissos dele, dizia, toda a minha atividade intelectual e política se voltava para determinados fins. Fins esses que estavam ligados à possibilidade de uma revolução democrática na sociedade brasileira, uma revolução que, de fato, admitisse a participação de todos e desse a todos instrumentos para fazer com que as suas opiniões e as suas preocupações prevaleçam, e, sobretudo, que os direitos humanos sejam levados em consideração com rigor e seriedade. Dizia ele, não seria possível fazer ciência crescer em uma sociedade tolhida, uma sociedade limitada, uma sociedade amarrada, aprisionada, numa sociedade tradicionalista, de horizonte fechado. Você quer hoje uma sociedade mais tradicionalista do que aquela que é defendida pelo presidente da República e seus acordos, tradição, família e propriedade. Está aí, são as 3 palavras de ordem que eu, há meia hora, estou tentando dizer a vocês, estão na base do charlatanismo. É isto que quero concluir. Diz, era preciso conquistar o espaço histórico para o desenvolvimento da ciência. Para combater o charlatanismo, devemos, sim, conquistar o espaço histórico para a ciência. Devemos conquistar uma democracia plena em nosso país. Meus caros, agora a vocês as perguntas. Professor Candotti, muito obrigado pela palestra. Eu acho que é uma aula magna espetáculo. Eu vou me valer das aulas de Ariano Suassuna, que eu tive o prazer de assistir no ensino médio. E são aulas espetáculos, são aulas que provocam a gente, são espaços como esse, professor, que fazem a gente ampliar os nossos horizontes, questionar pontos que a gente talvez passassem desapercebidos. Eu tenho várias perguntas, professor, mas eu, evidentemente, vou privilegiar o público do nosso encontro, da nossa aula. Então, Ivan da Costa Marques diz assim, é sempre um grande aprendizado ouvir você, parabéns. Teria só 2 perguntas que talvez sejam uma só. Pelo menos a tecnociência, a ciência contemporânea, não é separável do poder hegemônico. Essa associação está nela própria, está em sua constituição. A saída, entre aspas, não estaria em uma posição mais humilde da ciência, reconhecendo-se como mais um conhecimento e não o conhecimento frente a crenças desvalorizadas pelo conhecimento científico dos outros? E aí ele complementa, essa humildade não poderia dignificar os outros modos de existência que poderiam ensinar outras maneiras de viver e morrer, mais aptas e capazes do que as inovações científicas de evitar a catástrofe que parece se aproximar? Essas são as primeiras perguntas. Sim. Não, Ivan, você sabe que eu compartilho essa tua preocupação. A questão do humilde da ciência, eu ampliaria o leque
do conceito de ciência. Limitaria ele à exigência de uma consistente comprovação ou de uma consistente explicação da nossa ignorância, não das certezas, aquilo que não sabemos. Ou seja, ciência deve abordar o que não sabemos e dar-lhe respostas que são transitórias, às vezes, outras são perenes, definitivas, mas é um exercício permeado por princípios democráticos e permeado pelos princípios de direitos humanos, como estávamos discutindo. Ninguém deve sentir dor. Ajuda-nos a construir um consenso coletivo em que aceitamos determinados níveis de ignorância ou não aceitamos determinados níveis de conhecimento. Então, me parece que o grande problema do domínio público da informação, do fato que a ciência deve ser compartilhada com todos e não pode ser objeto de apropriação, é uma chave para evitar essa cumplicidade entre as tecnociências e o poder. As tecnociências sustentando o poder sustentando as tecnociências. Mas você vê que, nesses dias, estamos combatendo um corte nos fundos, nos recursos para a ciência, ditado pelo desenho de poder instaurado pelo governo atual, que não busca nem mesmo se aproximar da ciência para seus fins próprios. Eles abrem mão disto, procuram nos mercados internacionais os conhecimentos necessários para fazer com que a máquina de governo de poder funcione. Então, precisamos trazer as tecnociências do lado de cá, precisamos ganhá-las para as nossas barricadas. Não é fácil, não é simples. Concordo com você, porque a cumplicidade, por exemplo, no sistema de propriedade dos conhecimentos, imagina, hoje em dia tem até patentes de soluções de equações diferenciais, patentes do genoma humano, patentes de fatos da natureza. Eu não duvido que, se a Faraday vivesse hoje em dia, a eletricidade seria propriedade de alguma multinacional, se não a própria gravidade. Então, devemos defender que a eletricidade seja de domínio público, que esteja à disposição de africanos, asiáticos e sul-americanos. Próxima. Seria bom ouvir o próprio Ivan na réplica, mas vamos... acho que o sistema ainda não está montado para isso. Diga, Diogo. O teu microfone está fechado. Obrigado, professor. É porque Ivan só pode se manifestar pelo chat, ele não tem a possibilidade de usar o microfone. Não, eu sei. E Elisa disse o seguinte... Isso. E a gente está falando de inclusão, né? A gente está excluindo quem não pode... Elisa Monteiro diz o seguinte: obrigada pela oportunidade de reflexão. Em sua visão, a arte pode mediar ou ser aliada para a aproximação entre cultura popular e ciência? Sim, sem dúvida. A arte nos ensina a buscar pontos de vista diferentes, a sair da nossa maneira um tanto estática, que aprendemos ao longo de 20 anos de educação
seja ela pelas ciências humanas, pelas ciências exatas, mas que nos habituou a escolher determinados pontos de vista para observar a natureza ou a própria sociedade. A arte é uma experiência humana fascinante, porque ela busca permanentemente novos pontos de vista e novas maneiras de ver a realidade. E, enfim, colocar o que está sentado em 4 pés de ponta cabeça e ver o que acontece. A cadeira não se sustenta em pé. Muito bem, mas já é uma observação em que se pode acrescentar: isto não é uma cadeira, porque ela não está apoiada nos 4 pés. Mas, sim, você tem razão, Elisa. Tenho certeza que a arte e a ciência devem caminhar juntos, apesar da arte ter funções e ter missões diferentes. A ciência deve explorar o que se pode extrair de um determinado ponto de vista e uma determinada qualificação, caracterização de um fenômeno, de uma determinada pergunta. A arte deve nos ajudar, deve nos contribuir para multiplicar as perguntas sobre um mesmo fato, mesmo fenômeno. Professor Candotti, Ivan respondeu, disse muito obrigado pela resposta, Enio. Ela contém a promessa de um novo entendimento e também uma nova maneira de fazer ciência. Continuamos. Grande e saudoso abraço. Nazira Cameli, da Federal Fluminense, diz assim: professor Enio, obrigada pela aula magna, sua conduta nos inspira. Poderia, por favor, comentar mais sobre projetos que poderíamos desenvolver na universidade para democratizar a ciência? Obrigada por tudo, Nazira Cameli, Economia da UF. Sim, Nazira, obrigado. Eu insisto, museus vivos, museus populares, museus de bairro, museus, centros de saberes, que preservem memória. A minha insistência nesses últimos tempos de Covid, de memórias apagadas e de retrocessos impensáveis até pouco tempo atrás, precisamos preservar, defender que a memória não seja apagada. Cinzas não conservam a memória. Não podemos deixar que a memória seja incendiada, seja destruída. E essa memória, particularmente a memória popular, deve ser a atenção, deve receber a nossa atenção, porque fazer um museu de ciências, da ciência universal, geral, o Museu de Ciências de Londres, ou o nosso espaço, como se chama Museu do Amanhã, são meritórios, são interessantes, mas não preservam a memória de como a sociedade, como o povo, como as ideias amadureceram, se insinuaram, entraram no coletivo, no dia a dia, e o que elas deixaram. Então, como uma determinada comunidade enfrentou o Covid através da cumplicidade, da solidariedade, de determinados modos de atender, como se conseguiram as vacinas, como não se conseguiram as vacinas, como se combateu a falsa impressão de que a cloroquina podia resolver os problemas. Esses são temas que, junto com objetos, instrumentos de trabalho, podem
formaram uma sala, 2 salas, um local modesto, mas rico em história, em memória. Então, a minha resposta, Nazira, vamos trabalhar a memória e vamos recuperar lá onde ela está, recuperá-la, retirando-a de onde está escondida. Ela está aí. É possível recuperar o que ela guarda para nós. Enio, não temos mais perguntas. Eu queria pedir ao público. Bom, a Nazira respondeu, obrigada, Enio, mãos à obra, saúde e força. Bom, se ninguém mais quiser fazer perguntas, eu queria pontuar algumas partes, professor, de sua aula. Primeiro, me é muito caro quando você fala somos todos índios. Eu tenho lido muito Ailton Krenak, Davi Kompenaua, porque eu comecei a estudar conflitos socioambientais na América Latina, fui para a Universidade de Cornell estudar conflitos socioambientais na América Latina e o papel da divulgação científica em encontrar, por exemplo, quando líderes comunitários, líderes dos povos originários, têm a possibilidade, claro, a partir de um conhecimento adquirido, acumulado de gerações e gerações de suas terras e de seu povo, quando eles têm a possibilidade de ter o contato com o engenheiro florestal, com especialistas da ciência formal, a capacidade de denunciar, e aí eu vou fazer uma outra, quando você diz insistir, denunciar, brigar, combater, quando essa confluência de saberes ocorre, o poder dessa mensagem é gigantesco. Você falou de Trump, e eu acompanhei de perto o primeiro ano da pandemia lá nos Estados Unidos, lá na Universidade de Cornell, e quando Trump, no raciocínio infantil, diz para as pessoas ingerirem desinfetante para aplacar ou para combater o vírus, e 3 mil pessoas ingerem desinfetante e são hospitalizadas, a gente percebe o poder, né, que o charlatanismo tem, e o poder que uma pessoa absolutamente desacreditada, que não tem nenhuma relação com a ciência, que tem o mesmo princípio de combater a ciência, porque a ciência mobiliza, porque a ciência engaja, porque a ciência faz refletir, e acabam sendo inimigos, né, de pessoas com essa... de pessoas anti-ciência, que representam os movimentos anti-ciência, como Trump ou Bolsonaro. Professor, também fiquei pensando sobre os direitos humanos e o direito à propriedade. Fiquei pensando na força que a gente tem no Brasil, a força que a vacinação, que a imunização tem no Brasil, e que a gente deve ser muito grato ao que a gente construiu a partir de Adolfo Lutz, de Carlos Chagas, de Oswaldo Cruz, né, que contribuíram para a gente combater várias das enfermidades no início do século passado, e que hoje a gente é capaz de dizer os antivacinas do Brasil se vacinam para falar mal da vacina, mas não deixam de se vacinar, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles não vão passar desses 57%, porque quem não se vacinou até agora é porque não quer se vacinar. O poder define o que é verdade, mesmo que seja mentira, perfeita frase. Ensinar a fazer perguntas, professor, que o senhor colocou como talvez a maior mensagem. Eu me lembro do professor Jorge Warrensberg, falecido diretor do Museu de Ciências de Barcelona, que ele dizia que nas palestras dele, se as pessoas saíssem com mais perguntas do que respostas, o objetivo dele tinha sido cumprido. E eu acho que é isso que você faz na sua... É isso. As conferências de consenso, professor, que tem muito a ver com o projeto que eu tento, Nazira, aqui conduzir na Regional da Paraíba, que é um projeto SBPC Paraíba e CUFA Paraíba, que é conversar sobre ciência, criar espaços como esse que o professor Candotti faz referência, e acabar com essa autoridade da ciência, um espaço onde todo mundo aprende. Né? Os líderes comunitários escolhem temas científicos relacionados à ciência. A gente já discutiu racismo estrutural,
capacitismo, arte e ciência, teologia, desinformação, direito à moradia. Então, os líderes comunitários escolhem os temas e eu vou atrás de pessoas que possam discutir essas questões, mas de igual para igual. E os especialistas, pesquisadores e professores que participam do projeto aprendem com os líderes comunitários. É uma troca, é horizontal, né? Não é a educação bancária que Paulo Freire sugeria, não é um depósito de conhecimento. É o conhecimento construído a partir das diferenças, a partir das evidências, como o professor colocou. E mais uma vez, a humildade do professor Enio ao se referir à ciência hoje, sem dizer que ele é um dos fundadores e uma das pessoas que colocou, que fez possível essa ferramenta que durante tantos anos beneficiou a sociedade brasileira a partir da divulgação científica feita através da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E viva, a Nazira está dizendo aqui, viva a ciência hoje e a ciência hoje das crianças. Bom, se ninguém mais tiver perguntas, bom, professor, se o senhor quiser comentar algumas das coisas que eu disse aqui, fica à vontade. Sim, Diogo, o que você disse resume muito o que me preocupa. Eu tenho a impressão que as conferências de consenso de que eu estou sugerindo dão um passo adiante à consulta informada provocada por perguntas próprias de uma comunidade inquieta com o que ela sabe ou o que ela não sabe. É criar um corpo formalmente representativo e formalmente estruturado para 15 pessoas muito bem escolhidas, e a escolha dessas 15 pessoas deve ser cuidadosa, que leve adiante um julgamento e estabeleça regras para respostas e enfrente as questões. A Terra é plana ou não é plana? Muito bem, de modo que, ao chegar a uma conclusão, possa-se dizer, uma comissão que nós mesmos criamos e montamos, estruturamos, e que definimos as regras da discussão, se chega a uma conclusão, aceitamos. Agora, isso tudo é dinâmico, porque, obviamente, o conhecimento é crescente, o conhecimento se articula, o conhecimento se multiplica, o conhecimento às vezes falha, e esta é a grande vantagem nossa. As múltiplas maneiras de ver o mundo e de explicá-lo se somam, se contribuem. O importante é não misturar. O que é da ciência física não é do conhecimento tradicional defendido pelo David Copenhague. Eu respeito esse conhecimento e faço dele tesouro. Procuro até traduzi-lo, por vezes, ver o que há de comum entre os dois conhecimentos, mas se fala da mesma constelação, mas se fala de histórias diferentes de observação desta constelação. Então, não vamos misturar, procurar um denominador comum empobrecedor. Devemos procurar denominadores comuns enriquecedores e respeitá-los enquanto a nossa ignorância é muito grande, e a deles também. Não vamos nos iludir, não tem respostas, não há respostas fáceis para tudo. Agora, há o esforço para diversificar a divulgação científica e evitar que a divulgação científica seja propaganda de determinadas soluções, ou enaltecimento, ou valorização excessiva de grandes feitos de descobertas, é muito importante, ou seja, preservar a humildade de aceitar que se deu um pequeno passo, se melhorou, mas não é o último e nem definitivo. Nós
pouco sabemos da natureza. Quando eu vivo no meio de uma floresta, no Museu da Amazônia, e me deparo todos os dias com fenômenos fantásticos que as árvores são capazes de articular e que nós não sabemos como fazer, né? A velha história, quebra um galho de uma árvore e a árvore regenera o galho. Se nós aprendermos como é que ela faz, provavelmente conseguiremos regenerar um braço se perdermos o braço. A cabeça, creio que seja mais difícil, mas o braço, sim. Então, tem nas plantas, como é que uma planta me sintetiza uma determinada molécula que me faz bem, que cura determinadas doenças? São perguntas fascinantes, de resposta muito complexa, mas que estão abertas. Temos muito a aprender com as plantas, porque elas aprenderam lá no meio da casca e do tronco sintetizar moléculas que nós levamos anos para fazer isso em laboratórios sofisticadíssimos. Então, o diálogo com as plantas é um diálogo, sem dúvida, enriquecedor, e tantas outros fenômenos semelhantes. Então, o exercício da ignorância, aliás, você, como bom divulgador, poderia me ajudar a fundar uma revista que se chama Santa Ignorância. Tudo o que nós não sabemos, mas gostaríamos de saber, e não é não saber fantasia livre, não, orientado e cuidadosamente escolhido. Perguntas-chave que deveríamos responder e que têm sido respondidas de múltiplas maneiras, mas não fazem parte do acervo de divulgação científica. Ou seja, em geral, as revistas de divulgação científica respondem a resultados positivos. Eu acho que deveríamos explorar o mundo dos resultados ainda em construção. Em construção, sim. Pode. Top demais, já está aceito o desafio, Enio. Um último ponto antes de a gente encerrar, você falou sobre o diálogo com as plantas. O meu orientador lá em Cornell, o professor Lewenstein, ele faz parte de uma pesquisa agora que tenta dialogar, a partir de ferramentas tecnológicas, claro, com as plantas, não é? Então, entender como os nutrientes se comportam, toda essa questão que você falou. Essa pesquisa, claro, é multicamp, multi-universidade e multicamp nos Estados Unidos. E o orçamento somente dessa pesquisa é maior do que, depois do corte, do orçamento da ciência e tecnologia do Brasil inteiro. São 25 milhões de dólares dessa pesquisa lá nos Estados Unidos. Então, é para a gente ter a dimensão do tamanho do prejuízo que a gente tem aqui no Brasil quando a gente corta 92% de uma pasta que desenvolve que deveria ser o motor da nossa sociedade. Bom, professor, não há mais perguntas. Diogo, deixa eu explorar isso. Não só peço para você informar o mail do Museu da Amazônia, mas eu ofereço o nosso Jardim Botânico como laboratório para esta pesquisa. E eu insisto, o orçamento é importante, mas a cabeça é mais importante. Ou seja, se podem revelar segredos da natureza com muito pouco custo. Devemos preservar a possibilidade de pensar. Este é o ponto principal. Mas, óbvio que um bom orçamento ajuda muito. Ajuda muito, claro. Ok. Enio, muito obrigado. Vou encerrar aqui. Elisa disse muito rico esse encontro, além de tudo geracional. Parabéns à SBPC pela iniciativa. Agradeço, Elisa. Agradeço a todo mundo que participou. Professor Enio, Obrigado. Um prazer colocar no meu currículo uma atividade com você. Até logo. Tchau. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço.